Graça e paz, amados irmãos. Então vamos aqui mais uma vez fazermos a exposição da palavra de Deus do livro de Efésios, capítulo 2. Então aqui o nosso irmão apóstolo Paulo, ele direciona esta carta para os irmãos de Efésios. Efésios era tanto como gentio e tanto como judeus. Então aqui Paulo ele vai apresentar a soberania de Deus em relação à salvação a nós. Quer dizer, a salvação ela é pela graça. A salvação não é por meio de obras, né? Então, no dia em que nós acharmos que a salvação ela é nos dada por meio das obras, nós desmerecemos totalmente a obra de Cristo consumado no Calvário. Então, Paulo vai nos dar esta revelação maravilhosa em relação à salvação. Irmãos amados, eu só pude entender que eu fui salvo pela graça quando eu li principalmente Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Nós vamos chegar lá neste versículo. Então aqui Paulo ele vai falar que a salvação é pela graça. Então, até então, a salvação é um ato da graça de Deus. Diante a soberania, o favor de Deus que manifesta em nossas vidas, porque o homem não tem capacidade alguma de escolher Deus pela condição do pecado, pela condição pecaminosa do homem, do pecado adâmico. Então Paulo vai dizer assim, ele nos vivificou. Esse termo desta palavra vivificou quer dizer dar vida, fazer existir e animar. Quer dizer, quando ele fala assim, nos vivificou, quer dizer, Deus, o Espírito Santo, nos despertou. Nós estávamos mortos, porque dizer, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Que pecados é esse, amados irmãos? Esse é o pecado adâmico, aquilo o que Adão cometeu lá no Éden. O homem foi separado diante de Deus, tanto fisicamente pela morte física e também agora espiritualmente. Quer dizer, o homem morreu totalmente, porque o pecado separou o homem de Deus. Então o homem está morto em delitos e pecados, né? A não ser que haja a ação do Espírito Santo em nós para nos vivificar, quer dizer, para nos ressuscitar e nos tornar novas criaturas. Olha o versículo 2. Nos quais andastes em outro segundo o recurso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então aqui Paulo, ele vai falar de duas formas. Da forma pecaminosa, né, que o homem já é pecador por sua natureza, que ele já nasce pecador, né, ele já nasce ruim, ele já nasce da forma pecaminosa. Só que aqui também Paulo vai falar sobre os príncipes das potestades do ar, quer dizer, dos demônios, do diabo, que ele cega o entendimento do homem para não compreender a palavra de Deus. Mas eu quero falar primeiramente aqui dos príncipes, dos principados. Olha o que a Bíblia diz aqui, 2 Coríntios 4:4, diz, olha, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento, quer dizer, cegou a mente, o entendimento das pessoas, do incrédulo, para que ele não resplandece a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nós entendemos aqui, o Espírito Santo nos vivificou. Nós estamos mortos em delitos e pecado. No versículo 2, ele vai dizer que o Deus desse século, os espíritos imundos, ele faz com que a pessoa não possa entender o evangelho, né? O qual
está segundo os recursos deste mundo, no poder do ar, do Espírito que agora nos opera nos filhos da desobediência. Quer dizer, aquelas pessoas que ainda não se tornaram filho de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, o versículo 3. Entre eles e todos, nós também andávamos. Nós andávamos assim antes de nós não sermos salvos. Nos desejos da nossa carne, quer dizer, os desejos pecaminosos, nos desejos dos prazeres da carne, quando nós não éramos salvos ainda, fazemos a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza, quer dizer, o homem já nasce por natureza filho da ira de Deus e também aos demais, né? Então aqui, amados irmãos, o que Paulo vai citar aqui em questão dos desejos da carne, esse é o desejo pecaminoso nosso. Porque se os irmãos pegarem Gálatas capítulo 5, vai dizer isso, muito bem. Capítulo 5, a partir do versículo 19, ó, assim, as obras da carne conhecidas são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inamizade, porfia, ciúmes, pelejas, dissensões e facções, invejas, bebedice, orgias, coisas semelhantes a estas, os quais se declara que antes previne que contém tais coisas não herderão o reino dos céus. Então esse é o estado pecaminoso do homem. Ele está cego espiritualmente, os demônios, os principados e potestade cegam o entendimento do homem, e pela questão pecaminosa ele não consegue entender Deus. Versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos vivificou, quer dizer, ele nos ressuscitou. O Espírito Santo nos ressuscitou com Cristo, pela sua graça sois salvos. E nos ressuscitou com ele, fazendo assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Que ele nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou do estado pecaminoso que nós estávamos, pela questão do pecado. Jesus vai dizer lá em João 5:24, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, crê naquele que me enviou, não verá a morte. Ele passou da morte para a vida. Então, quando o evangelho chega em nós, ele nos ressuscita, ele tira o estado em que nós estamos. Agora nós podemos compreender Deus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça e pela benignidade conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Pois pela graça que sois salvos. Nós somos salvos pela graça. Que graça é essa, amados irmãos? É a graça, aquilo que Cristo fez no Calvário em nosso favor. Ao termo da palavra graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos deu por meio de Cristo Jesus a salvação, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Eu mereço? Não, eu não mereço. Você merece? Não merece, mas é um dom de Deus. Aí o versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar, ninguém pode bater a mão no peito. Olha, eu fui salvo porque eu fiz isso, fiz aquilo, eu fui salvo porque eu fui merecedor, eu fui salvo porque eu fui caridoso, eu fui salvo porque dei
toda a minha riqueza aos pobres, eu fui salvo porque eu sustentei uma família pobre. Não, isto não compra a nossa salvação. A salvação, ela não vem por meio de obras, ela vem daquilo que Cristo fez no Calvário. Mas aí tem uma questão: nós somos salvos por meios de obras? Não. Mas o salvo, ele tem prazer em realizar boas obras, porque o versículo 10 nos responde isto: pois nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou que andêssemos nela. Então, nós somos salvos por meio de obras? Não. Então, um cristão salvo, ele pratica? Ele faz boas obras? Sim, ele faz boas obras. Para ser salvo? Não. Ele faz porque ele já é salvo. Porque Tiago vai dizer: a fé sem obras, ela é morta. E quando Tiago diz que a fé sem obra, ela é morta, por quê? Porque o crente salvo, ele pratica boas obras. Agora aqui no versículo 11, Paulo agora muda um pouco do assunto. Ele vai falar em Cristo, uma unidade em Cristo. Antes da cruz do Calvário, só havia uma separação. Havia o judeu e o gentil. Quando Cristo morre no Calvário, quando o véu do templo é rasgado, quando Cristo morre, expira no Calvário, ali a separação agora já não separa mais, agora não há mais diferença, separação entre o judeu e o gentil, entre o judeu e o grego. Agora, todos aqueles, agora, o centro de todas as coisas agora é Cristo, é Jesus. Aí Paulo vai dizer, olha, portanto, lembrai-vos, em outro errei gentios, por nascimento, chamados da incircuncisão, pelo que o corpo se acha a circuncisão feito pelos homens. Então agora aqui Paulo, ele está direcionando essa palavra para os gentios. Por quê? Para onde é que foi feita esta aliança da circuncisão? Ela foi feita lá com Abraão. Quando o Senhor Deus disse, olha, Abraão, a circuncisão foi um pacto que Deus fez com Abraão, que seria pai de uma grande nação. E até então que o ato da circuncisão, ela foi aprimorada na lei depois de Êxodo 20. Aí vai dizer, olha, para aquele tempo estava sem Cristo. Ele está falando aqui dos judeus, né? É um tempo em que os gentios estavam sem Cristo, separados da comunhão de Israel, estranhos às alianças. Quer dizer, o que Paulo está querendo dizer aqui? Os gentios, eles eram separados da comunhão entre Israel. Os gentios não poderiam fazer parte do tabernáculo. Eles não poderiam fazer parte junto com os judeus. Eles eram tratados como imundos. Porque lá em Atos capítulo 10, Pedro, quando tem aquela revelação daquele manto, daqueles animais descendo sobre aquele lençol, aí Pedro disse, Senhor, como é que eu vou matar algo? Como é que eu vou comer algo imundo? Ali ele estava referindo-se aos gentios, porque os gentios eram tratados como pessoas imundas, separadas entre o povo de Israel. Até então, né, quando Jesus encontra aquela samaritana lá, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Agora Jesus, ele veio unir todos. Todos estão agora debaixo de Cristo Jesus. Então, olha, a comunidade de Israel, estranho às alianças e da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Quer dizer, os gentios não tinham esperança alguma se não houvesse a graça, o sacrifício feito por Jesus Cristo. Agora o versículo 13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós antes estáis longe, já pelo sangue
Cristo resgatante está perto, pois ele é a nossa paz, o qual ambos os povos se fez um, e destruir a parede de separação e a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo por sua carne. Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. Havia uma parede, havia uma separação entre o judeu, entre os gentios. Porque olha que coisa maravilhosa aqui, ó. Mateus capítulo 27, versículo 51. Olha o que diz assim: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu-se a terra e fendeu-se as pedras. Então, neste momento aqui, Mateus capítulo 27, versículo 51, claro que nós vamos ver isso nos outros evangelhos, havia esta parede, ela foi derrubada. O véu foi rasgado. O sacrifício de Cristo agora dá acesso tanto para os gentios como para os judeus. Versículo 15. A lei dos mandamentos se constituía em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Olha o que a cruz fez. Olha o que a cruz fez. E pela cruz, reconciliando ambos com Deus, um só corpo, matando-se ela pela inimizade. Quer dizer, a obra de Cristo reconciliou nós com Deus novamente, pela aquilo que Adão perdeu no Éden. Agora não há uma separação entre o judeu e agora também entre os gregos. Versículo 18. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai, ao mesmo Espírito. Amados irmãos, você não precisa ter liberação de homem para ter acesso a Deus. Você não precisa do seu pastor para ter acesso a Deus. Você não precisa do seu pai, você não precisa da sua mãe, você não precisa do padre, você não precisa de ninguém mais para ter acesso a Deus. Basta você abrir seu coração. Com seu espírito você entra na presença de Deus. Você entra no lugar santo. Você tem acesso a Deus porque Cristo foi a consumação de todas as coisas. Agora nós adoramos o nosso Senhor com o nosso espírito. Agora nós temos acesso a Deus. A ira que estava sobre nós foi retirada pela justificação, pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas cidadãos santos e membros da família de Deus. Oh, maravilha! Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus o principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para o tempo santo no Senhor. Nele também vós sois edificados para morada de Deus no Espírito Santo. Oh, irmão, se não fosse esse glorioso sacrifício de Cristo, nós estávamos perdidos. Hoje nós temos acesso a Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Agora nós somos salvos. Nós somos libertos. Nós temos agora acesso a Deus, aonde você quiser, qualquer hora, qualquer momento, qualquer dia. Não tem hora, não tem dia, não tem momento. Você tem agora acesso a Deus. Nós somos salvos. A ira de Deus já não se manifesta mais em nós, porque agora nós temos a graça que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe por esta palavra gloriosa, em nome de Jesus.